neste pequeno texto sagrado que tem grandes lições para as nossas vidas. Nós vemos aqui que o versículo 11 expressa dizendo que o Senhor Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Só que antes ele passou por Samaria e pela Galileia. Mas a gente vê que o versículo 12 vai dizer que o Senhor Jesus, ele, no decorrer daquela viagem, daquela trajetória, ele vai entrar em uma certa aldeia, que a Bíblia não vai descrever o nome dela. Louvado seja Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus, ao entrar nesta pequena aldeia, a Bíblia diz que ali havia 10 homens leprosos, que quando eles observam o Senhor Jesus, eles se aproximam do Senhor e dizem assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, meus queridos, nós vemos que o Senhor Jesus, ao adentrar nesta pequena cidade, nesse pequeno vilarejo, o Senhor se depara com estes homens que estavam lançados fora da margem da sociedade, vivendo dias difíceis. Para você que não conhece, mas eu quero te dizer, a pessoa que era diagnosticada com lepra no passado, ele era obrigado a viver excluído da sociedade. Ele não podia viver no meio da sociedade, ele tinha que viver distante de todos, pois aquela enfermidade levava aquela pessoa a viver distante de todos, pois ele era rejeitado, ele era tido como uma maldição, ele era uma pessoa que agora, a partir desse momento de ser diagnosticado com essa enfermidade, ele agora era obrigado a viver longe de todos. Louvado seja Deus. E nós olhando aqui para esse texto, nós vemos que inúmeras pessoas têm sido rejeitadas, inúmeras pessoas têm sido abandonadas, têm sido desprezadas. Mas eu quero te dizer nessa tarde que, ainda que o mundo inteiro venha te desprezar, venha te virar as costas, eu quero te falar que Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é poderoso para te acolher, para te dar uma nova direção, para te sustentar e para te dar força. Louvado seja Deus. Nós vemos que o que levou aqueles homens a viverem recanteados fora da cidade foi a lepra. E hoje quantas pessoas têm vivido dias difíceis, mas não é por causa da lepra. Muitas das vezes é porque ele é um dependente químico, e por esse motivo muitas das vezes até a sua família lhe desprezam, lhe abandonam, viram as costas. Muitas das vezes alguém, por ter o vício do alcoolismo, da mesma feita, ele tem sido desprezado, ele tem sido abandonado. E isso tem levado pessoas a viverem distantes, sem esperança, sem projeção de vida. Mas nessa tarde eu quero te dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua vida, a sua trajetória. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que aqueles homens viviam distantes, mas só que o Senhor ali fez algo maravilhoso na vida daqueles homens, porque eles procuraram o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 13, eles dizendo assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens tiveram dias difíceis,
viveu uma vida terrível de sofrimento, mas a Bíblia diz que um dia eles vieram ao encontro do Senhor e agora começam a clamar por misericórdia, pela compaixão do Senhor. E nós vemos que o Senhor, nosso Deus, agora começa a trabalhar, começa a agir na vida daqueles homens, decretando ali uma palavra poderosa para aquelas vidas. Louvado seja Deus. Nós vemos que agora Jesus, Ele vai dizer para aqueles homens: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Louvado seja Deus. Olha só, meus queridos, nós vemos aqui que estes homens viveram, a Bíblia não diz quanto tempo, mas bastante tempo, leprosos, viveram bastante tempo ausente da sociedade, lançados à margem da sociedade, foram excluídos da sociedade. Mas a partir do momento que eles tiveram encontro com Jesus, a vida deles começou a ser mudada. E eu quero te dizer algo nessa tarde: Jesus, Ele pode mudar a sua vida, a sua história, a sua trajetória, assim como Ele mudou a situação daqueles 10 leprosos. Eram homens que todos rejeitavam, viravam as costas para eles, mas a partir do momento que eles tiveram encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. E nessa tarde Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar o curso da sua vida. Jesus Cristo pode mudar a situação da sua família. Basta você crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui que estes homens, quando eles têm um encontro com Jesus, eles clamam ao Senhor, e o Senhor de pronto logo atende a súplica daqueles homens, atende o clamor daqueles homens. O que levou aqueles homens a viverem distanciados da sociedade foi a lepra, mas o Senhor operou um milagre na vida daqueles homens. Nós vemos que o Senhor Jesus deu ordem a cada um deles que procurassem o sacerdote. E quando eles ouvem essas palavras, eles vão obedecer essa palavra. E quando eles começam aqui a obedecer a palavra do Senhor, eles começam agora a procurar o sacerdote. E quando eles vão em direção ao sacerdote, a Bíblia diz que os seus corpos são limpos da lepra. Aquela enfermidade que estava ali tirando a paz, aquelas enfermidades que estavam ali encurtando os dias de vida daqueles homens, a partir do momento que o Senhor decreta estas palavras na vida daqueles homens, a Bíblia diz que eles começam a ser limpos daquela lepra. Eles começam agora ali desfrutar e gozar de saúde. Louvado seja Deus. Nós vemos que quando o homem tem um encontro com o Senhor Jesus, às vezes o problema dele é espiritual, às vezes é o problema financeiro, às vezes é um problema sentimental. Inúmeros problemas existem na face da terra, mas quando eu e você temos encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e damos crédito à sua palavra, a nossa vida começa a ser purificada, começa a ser lapidada, começa a ser liberta de tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. Louvado seja Deus, o Senhor vai limpando a cada um de nós. Aqueles homens estavam com seus corpos tomados de uma terrível lepra, de uma enfermidade mortal, mas a Bíblia Sagrada vai dizer, meus amados ouvintes, nessa tarde, que quando eles tiveram encontro com Jesus, o seu corpo foi limpo daquela lepra, o seu corpo foi limpo daquela morte terrível, e aqueles homens passaram a ter uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens agora, eles são curados, eles são limpos daquela enfermidade. Muitas das vezes eles pensavam no seu coração, agora é o nosso fim, eu acho que daqui eu não vou passar mais, eu creio que eu vou morrer.
essa enfermidade está se agravando na minha vida. Mas a Bíblia vai dizer que depois que eles obedecem à voz do Senhor, tudo muda. A partir do momento que eles deram crédito à palavra de Deus, a vida deles foi mudada. E eu quero te convidar nessa tarde, ei, deixa Jesus mudar a sua vida, a sua história, a tua situação, deixa Ele mudar, deixa Ele fazer algo novo na tua vida. Eram 10 leprosos, mas a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo curou os 10. Todos os 10 foram curados quando eles obedeceram a palavra do Senhor. Agora tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Depois que os 10 estavam agora curados, com seus corpos limpos daquela terrível lepra, dos 10, apenas um voltou aonde Jesus estava para poder agradecer ao Senhor. 9 deles, depois de receberem a cura, o milagre, eles se esqueceram do benefício do Senhor, se esqueceram que o Senhor Jesus havia realizado uma grande milagre, uma grande cura na vida deles. E olhando para nós hoje, você que me ouve nessa tarde, muitas das vezes o Senhor tem te abençoado grandemente, tem abençoado a sua família, tem abençoado o seu lar. Às vezes no passado você morava de aluguel, hoje Deus te presenteou com uma casa bonita, Deus preparou para você uma esposa bonita, uns filhos bonitos, Deus abriu porta de emprego para você. Quantas das vezes você andava até de bicicleta em Cesarina e hoje Deus preparou um bom carro para você, uma caminhonete. Você não tinha nada, hoje você tem muitos bens. Mas hoje muitas das vezes você tem feito como aqueles 9 leprosos que se esqueceram dos benefícios do Senhor. Muitas das vezes você ouve a palavra de Deus e começa a criticar, começa a zombar, começa ali fazer tantas coisas que não agradam o coração do Senhor. Nunca se esqueça que foi Deus que te deu essa esposa, te deu esses filhos, te deu essa casa, te deu esse carro. Nunca se esqueça que foi Deus que abriu a porta do céu para te abençoar. E hoje muitas das vezes você fica aí rotando aí grandeza, se achando que é melhor. Você não é nada não. Seja grato a Deus. Deus tem te dado, Deus tem te honrado, Deus tem te dado vitória. Você amanhece o dia, anoitece o dia com saúde, com vigor. E muitas das vezes você não tem dado crédito à palavra de Deus. Você não tem tirado nenhum tempo para adorar a Deus. Você não tem tirado um tempo para dobrar o seu joelho e orar a Deus, buscar a presença do Senhor. Você não tem tirado tempo para a palavra. Você não tem tirado tempo para ajudar alguém. Nós vemos aqui que daqueles 10 homens leprosos, 9 deles se esqueceram, 9 deles foram embora e não voltaram para agradecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vemos que daqueles 10, um voltou. A Bíblia diz que aquele homem voltou adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E quando ele chegou aonde Jesus estava, a Bíblia diz que ele chegou, dobrou os seus joelhos, se lançou com o rosto em terra, e ali começou a adorar a Deus, começou a glorificar a Deus, começou a bendizer o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como é bonito a gente ver alguém que tem gratidão no coração. Olha, nós estamos saindo de uma pandemia. Quantas pessoas ricas, milionárias, bilhardárias, homens de grande influência no mundo partiram, foram embora. E hoje nós estamos aqui gozando de saúde, de paz, de alegria.
Será que nós temos feito como aquele homem que foi grato a Deus? Aquele homem foi grato, ele poderia ter ido embora para junto com a sua família, dizendo: olha, eu fui curado da lepra, olha, agora eu estou bem, agora minha vida mudou. Mas a Bíblia diz que no lugar de ele fazer isso, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega lá, ele se prostra, ele se lança aos pés do Senhor, agradecendo a Deus pelas grandes vitórias, pela bênção que o Senhor havia realizado na sua vida. Meu querido, nessa tarde eu quero deixar esta palavra para o nosso coração, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, e tem sido grande o benefício de Deus para conosco, tem sido grande a bênção de Deus sobre cada um de nós. E nesta tarde, meu amigo, eu quero deixar esta palavra para o nosso coração. Você que nos ouve, se você tem esquecido dos benefícios de Deus, se você tem esquecido daquilo que o Senhor tem feito pela sua vida, nessa tarde que você possa colocar a mão na consciência, que você possa reconhecer que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Como é bom a gente amanhecer o dia, respirando, com saúde, como isso é bom. E muitas das vezes a gente acontece de ficar enfermos também. Mas ainda até mesmo em meio à enfermidade, nós possamos ser gratos a Deus. Porque até mesmo em meio à enfermidade, Jesus trabalha, Jesus opera maravilhas. Então, meus queridos, meus amigos que nos ouvem nessa tarde, eu quero aqui deixar esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Seja grato a Deus por tudo. A Bíblia diz que aquele homem foi grato. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Como eu expresso a minha gratidão diante de Deus? Procurando ser submisso à palavra de Deus, procurando servir ao Senhor, procurando obedecer. Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento deixar essa palavra para o teu coração. Eu quero nesse momento também fazer aqui uma oração. E nesta oração, meu querido,